Fala galera! No vídeo dessa semana eu quero convidar vocês para conhecer a história, a doce história de amor de Guma e Lívia e de como é doce morrer no mar, no livro Mar Morto, do escritor baiano Jorge Amado. Bem-vindos ao canal Paixão pela Leitura. Esse livro, O Mar Morto, foi escrito em 1936, quando Jorge Amado tinha 24 anos, um dos primeiros romances da carreira dele, e conta a história de Guma, um mestre de saveiro, um pescador, que sabe, como os pescadores daquela época, que muitas vezes tem um final trágico, morrendo no mar. E de Lívia, que é uma moça de família, uma família conservadora, e que ela acaba conhecendo Guma. E a partir daí acontece uma bela história de amor que é muito bem contada por Jorge Amado, apesar dele estar no início da sua carreira como escritor. A história de Guma e Lívia acontece, que a gente pode dizer, no ritmo da baianidade de Jorge Amado. Mas é uma prosa contada como se fosse um poema. Tem uma licença poética muito bonita ao longo dessa história, apesar de ser um romance. E claro que é uma história que é também entrelaçada com outros personagens e com outras histórias que acontecem paralelas a essa história que é a principal do livro Mar Morto, que acontece entre Guma e Lívia. Ora doce e sereno, ora transbordante pela fúria, o mar da Bahia conduz a vida de Guma, jovem e destemido mestre de saveiro, dividido entre o amor de Lívia, que o faz desejar a estabilidade de um lar na parte alta da cidade, e o chamado de Iemanjá, que o atrai para as ondas e um dia o levará para as míticas terras de Aiocá, como levou seu pai. Outros personagens, pessoal, se entrelaçam também nessa história, como o velho Francisco, a sensual Esmeralda, a Rosa Palmeirão, que são personagens que, entre paixão, amizade e afeto, também conduzem o leitor, ao longo dessa história, a perceber a leveza da caneta de Jorge Amado, de como é doce morrer no mar. Agora eu quero contar as histórias da beira do Cais da Bahia, os velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de saveiros, os pretos tatuados, os malandros sabem essas histórias e essas canções. O povo de Iemanjá tem muito o que contar. Vinde ouvir essas histórias e essas canções. Vinde ouvir a história de Guma e de Lívia, que é a história da vida e do amor no mar. Esse é o comentário feito pela belíssima escritora brasileira Ana Maria Machado, em uma das edições do livro Mar Morto, que foi escrito por Jorge Amado. Jorge Amado, mesmo início de carreira, com Mar Morto, ele consegue escrever uma história que seduz o leitor, quase que carrega o leitor no colo. Com toda a leveza, com toda a baianidade, com todo o seu ritmo, Jorge Amado prestigia, como em outros livros, que ele escreveu futuramente, a vida de marinheiros, o afeto que é trocado entre essas pessoas, muitas vezes brigas, atos de violência, violência da polícia. Mas essa história Mar Morto, que na verdade ela acontece no entorno de Guma e Lívia, ela nos acalenta, ela nos seduz e ela nos leva a querer saber o final dessa história. O final da história, pessoal? Naturalmente vocês vão descobrir a partir do momento que pegarem essa belíssima obra de arte literária para ela ler. O que me emociona nessa história? Essa história de amor entre Guma e Lívia, na verdade, acontece num ambiente de miséria material. É muita pobreza, é muita miséria, às vezes o ambiente é hostil. Esses pescadores, apesar deles trabalharem muito, muitas vezes eles são discriminados por aqueles que se consideram da alta sociedade da cidade, às vezes discriminados e violentados pela polícia. Mas as personagens e os personagens que participam dessa história constroem uma relação de afeto, de cuidado de um para o outro. E claro, me emociona muito a pureza dessa história de amor de um marinheiro, de um mestre de saveiro, de um pescador, que ele já vem de uma história, por exemplo, que seu pai morreu no mar,
isso acontece muito com os pescadores na época, e da Lívia, de uma moça de família cheia de sonhos e que ao conhecer o Guma se apaixona perdidamente. Então, para mim, o aspecto mais importante é essa história de amor que retrata e representa muitas outras histórias de amor que ainda, e claro, continuam acontecendo nos nossos dias de hoje. Personagem principal, eu destaco o Guma. Tem outros personagens muito interessantes nessa história. Eu destaco o Guma porque ele, apesar das dificuldades, né, ele vive sem pai. A história você vai ver que a mãe dele foi embora, ela na verdade reaparece na história depois, e ele praticamente é criado pelo avô. E que ele é um menino que cresce, como eu disse, num ambiente difícil, um ambiente hostil, um ambiente de pobreza, mas ele é um personagem que ele acredita muito na possibilidade de ter um futuro melhor. E ele batalha muito para tentar conquistar isso. E um aspecto desse personagem que para mim é relevante também é a sinceridade do seu sentimento por Lívia, a partir do momento que eles passam a se realizar. Aproveita, dá o like aí no vídeo, compartilha com seus amigos e faça a inscrição no nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura. Comigo, Professor Pereira.